Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje vamos à nossa quarta aula do nosso mini curso de linguagem Lua e hoje o assunto tratado são subrrotinas. Então vamos lá. Não deixe de aproveitar o desconto de 25% que você pode ter em qualquer livro com o código de promoção Manzano no site da editora Novatec. Na aula de hoje quero falar sobre subrrotinas, funções internas, visibilidade de variáveis, funções externas, passagem de parâmetro e funções trabalhadas como procedimento. Lua segue o estilo de linguagens funcionais e, devido a esta característica, suas subrrotinas são declaradas sempre como funções. Não há em Lua a figura das subrrotinas do tipo procedimento, comum em algumas outras linguagens. Ações que seriam executadas por procedimentos são em Lua realizadas sempre com funções. As funções em Lua podem ser internas, a partir de recursos disponibilizados em diversas bibliotecas, ou externas, a partir do desenvolvimento pelo próprio programador. Alguns dos recursos apresentados anteriormente são ações advindas de funções internas da linguagem Lua, como por exemplo io.read, onde read é a função que pertence a uma biblioteca chamada io. io.write, onde uma função chamada write pertencente à biblioteca io pode ser usada. Temos também algumas funções que não estão associadas diretamente a uma biblioteca, como print, toNumber e type. Outras funções que usamos foi o floor, da biblioteca math, format, da biblioteca string e upper, da biblioteca string. As variáveis usadas na linguagem Lua são, por padrão, entidades de visibilidade global. Caso deseje operar com variáveis de visibilidade local, essas necessitam ser declaradas com o comando local. Por exemplo, aqui x está sendo atribuído a 33. Isso significa que a variável x é inicializada com o valor 33 e essa variável tem por padrão seu escopo de visibilidade como global. Se eu pedir para apresentar o valor de x, será apresentado então o valor 33. Se pegarmos o valor de x, que é 33, e verificarmos se é maior que 5, então outra ação poderá ser realizada. Neste caso, eu estou definindo dentro do bloco if uma variável x com valor 5, só que estou usando ao lado esquerdo da variável x o comando local. Isso significa que x é então agora uma variável local. Eu tenho neste momento em memória duas variáveis, o x global com valor 33 e um segundo x local com valor 5. Nesse momento, se eu pedir para visualizar o conteúdo da variável x, eu vou obter o valor 5. Finalizando o bloco, a variável local x é destruída da memória e ao pedir para apresentar novamente o valor de x, será indicado na tela o valor 33. A título de demonstração operacional, considere então executar o programa demonstrado anteriormente com o nome teste 14.lua. Vejamos então. No ambiente de programação Gine, escreva o código apresentado, gravando-o com o nome teste 14.lua. Colocando o programa em execução, serão apresentados os valores 33, 5 e 33, como descritos anteriormente, mostrando que o primeiro x é global, com valor 33, o segundo x é local, com valor 5, o valor x só existe dentro do bloco da decisão. Quando esse bloco é encerrado, o valor de x apresentado é 33. Isso não significa que x mudou de valor durante a execução do programa. Isso indica que duas variáveis com o nome x foram definidas na memória, uma com escopo global e outra com escopo local. Quando variáveis são definidas com escopos de visibilidade global ou local, elas podem possuir o mesmo nome, uma vez que não estão criadas dentro da mesma área de memória. Funções externas são declaradas em Lua a partir da sintaxe function, nome,
a possibilidade de parâmetros dentro de parênteses e o return de uma ação. O indicativo parâmetro e return são opcionais. Uma função pode ou não receber parâmetros para a realização de sua operação. O retorno de uma função pode ser omitido quando usada como procedimento. Então significa que parâmetro pode ser omitido e que o return pode não existir dentro de um bloco de uma função. A título de demonstração operacional de um programa escrito em Lua que realize ação com uso de subrotina externa, considere o seguinte problema: elaborar programa computacional que efetue a leitura de um valor numérico inteiro e apresente o quadrado do valor calculado por meio de uma função sem passagem de parâmetro. No programa Gini, abra uma página de trabalho e codifique o seguinte programa. A linha 1 do programa indica a definição de uma função chamada quadrado sem uso de parâmetros. Na linha 2 está sendo definida uma variável r do tipo local, que recebe atribuído pelo valor de n uma variável global, que será então elevado ao quadrado. Na sequência, na linha 3, ocorre um retorno do resultado calculado e atribuído na variável r. A linha 6 mostra a leitura de uma variável global, recebendo um valor numérico, e a linha 7 apresenta o resultado da ação calculada pela função. Acrescente ainda no programa as linhas de controle, tecle Enter para encerrar, IOReach, e grave o programa com o nome teste15. Então, salvar, documentos, teste15.lua. Em seguida, coloque o programa em execução. Será mostrado um cursor piscante entre o valor, por exemplo, 6, e acione Enter. Veja que o valor apresentado é 36. Isso mostra que a variável n é uma variável do tipo global e o r, que dá o retorno do seu resultado à função, é uma variável local. Passagem de parâmetro é uma forma de fazer com que o conteúdo de uma variável local seja transferido para outra variável local. O efeito de passagem de parâmetro em Lua ocorre no estilo passagem de parâmetro por valor. Lua não opera com passagem de parâmetro por referência, pois permite que uma função retorne mais de uma resposta como sua ação quando for necessário. A título de demonstração de um programa escrito em Lua que realize ação com uso de função com passagem de parâmetro, considere, por exemplo, o problema: elaborar programa computacional que efetue a leitura de um valor numérico inteiro e apresente como resultado a fatorial do valor fornecido. O programa deve executar o cálculo da fatorial por intermédio de uma função. Abra uma página de trabalho e nesta página vamos escrever aqui a função function fatorial, que recebe o argumento n. Vamos definir de forma local as variáveis fat e i, porque essas variáveis não precisam ser definidas de forma global. Após o cálculo da função fatorial, elas não têm mais necessidade. Fat é inicializada com valor 1 e a variável i vai variar de 1 até n. Fat é atribuído a fat vezes i, end e return fat. Na sequência, vamos fazer a entrada de um valor, toNumber. Aliás, esse valor não vou usar n, eu vou usar x. Então, x é atribuído a toNumber, IOReach, onde vou escrever o resultado da fatorial de x. Assim sendo, o valor que será fornecido em x será transferido para o argumento n. IOWrite para fazer a parada de tela, tecle Enter para encerrar, IOReach. Na sequência vamos gravar o programa com o nome teste16. Então, salvar, abra a pasta documentos e teste16.lua. Na sequência basta colocar o programa em execução.
Vamos entrar o valor 5 e observe que o valor 120 é apresentado e em seguida tecle Enter para encerrar e tecle qualquer coisa para finalizar o modo de apresentação do programa. Como comentado, Lua não opera subrotinas do tipo procedimento. No entanto, é possível simular tal ação quando se cria funções que não geram retorno de valor. Então, a título de demonstração, considere elaborar um programa computacional que efetue a leitura de dois valores para as variáveis A e B e apresente o valor da variável A na variável B e o valor da variável B na variável A. A operação de processamento de troca deve ser realizada por procedimento. No programa Gini, abra uma nova página de trabalho e considere escrever o seguinte código. Na linha 1, estamos definindo a função chamada troca. Dentro da função troca, a variável x está sendo definida de forma local, enquanto que as variáveis a e b são variáveis de escopo global. Em seguida, a variável a recebe um valor, na linha 8, a variável b recebe um valor na linha 9, a linha 11 faz a chamada da subrotina troca, como se fosse um procedimento, e as linhas 13 e 14 demonstram os resultados então trocados. Na sequência crescente, I/O, write, tecle Enter para encerrar, I/O read, abre e fecha parênteses. Em seguida, salve o programa com o nome teste17. Então, salvar, abra a pasta documentos e teste17.lua. Na sequência, põe executar, vamos fornecer o valor 7 para a variável A e o valor 3 para a variável B. Você vai ver a saída 3 mostrando o resultado de A e 7 mostrando o resultado de B, de acordo com o código aqui indicado. Tecle Enter para encerrar, qualquer coisa para finalizar. Foi comentado que Lua não opera com passagem de parâmetro por referência, mas permite que suas funções retornem mais de um valor. A título de demonstração operacional, considere executar o programa a seguir. Veja este código codificado no programa Gini. Numa página em branco, codifique o programa a seguir. A linha 1 tem a definição da função valor, que recebe um argumento chamado x. A linha 2 determina que a variável r, que vai ser o resultado interno da função do tipo local, será atribuído pelo valor de x dividido por 2, obtendo-se dessa divisão o valor do resto. A linha 3 indica que se o resto for igual a zero, se esta condição for verdadeira, a variável x será multiplicada ao quadrado. Neste sentido, a linha 5 indica que ocorrerão dois retornos para a função. O retorno verdadeiro, porque o valor fornecido foi um valor par, e, na sequência, o resultado de x multiplicado por 2. Caso contrário, se o valor fornecido for um valor ímpar, a condição da linha 3 efetuará o processamento da linha 7, dando um retorno de falso, no caso da condição então ser falsa. Note no programa principal, na linha 11, a entrada do valor numérico para a variável n, e a linha 2 tem a indicação de duas variáveis L, R sendo atribuídas pela função valor de n. Neste caso, a variável L vai receber o valor true ou false e a variável R vai receber o resultado da operação efetuada na linha 4 da função valor. A linha 13 verifica o seguinte: se o L for verdadeiro, for true, então mostra como resultado o valor R. Caso contrário, será indicado a mensagem de erro. Salve o programa em Documentos com o nome teste18.lua. Em seguida, coloque o programa em operação. Eu vou entrar no valor ímpar. Ao entrar o valor ímpar, é apresentada a mensagem erro. Tecle Enter. Executando novamente o programa, vou entrar agora um valor par, por exemplo, 8. Observe que ele mostra o resultado, então, 16. Uma observação importante é que a ordem que você estabelece de retorno da função, por exemplo, na linha 5,
um valor lógico e um valor numérico deve ser respeitado, por exemplo, na linha 12. A variável L está recebendo o valor lógico e a variável R está recebendo o resultado da operação que foi efetivado na linha 4. Esta videoaula foi produzida com recursos do site fppt.com a partir do modelo Matrix. Obrigado por sua atenção e prestígio. Não deixe de divulgar o canal, não deixe de fazer comentários aqui no vídeo, isso é muito importante para nós. Um grande abraço e até a próxima.